discutir neste momento. E passo já a palavra ao segundo orador, o professor Henrique Madeira, que nos traz também aqui um título muito interessante: Tecnologia, Educação, Cultura, Antigas e Novas Andanças. É uma interrogação que nós vamos poder explorar nesta sua intervenção. Tem também um currículo muito longo e, portanto, eu vou procurar destacar apenas aqui alguns dos elementos-chave. O professor Henrique Madeira é professor catedrático na Universidade de Coimbra, tem uma vastíssima produção internacional, coordenou e participou em muitos projetos financiados, quer em termos nacionais, quer em termos europeus. Está envolvido com vários grupos de investigação. Foi também co-chair em conferências internacionais. É de facto muito difícil, Sr. Professor, destacar aqui apenas alguns dos elementos do seu currículo. Vou sumariar, digamos assim, a parte final. Ele foi diretor do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, foi presidente do Centro de Informática e Sistemas também da nossa universidade, foi presidente do Conselho Científico do mesmo departamento e foi também vice-reitor da nossa Universidade de Coimbra, entre os quais foi responsável pela política de inovação levada a cabo. Tem a sua atividade extensa, também inclui a liderança em sistemas de inovação regionais, que também envolvem a Universidade de Coimbra, os seus centros de investigação, a sua incubadora, que é um exemplo de sucesso, que é o Instituto Pedro Nunes, que ganhou um prémio em 2010 e, finalmente, mas não em último lugar, também foi um membro fundador dessa spin-off que hoje dá cartas a nível internacional, que é Critical Software. Portanto, Sr. Professor, estamos muito entusiasmados com a sua participação nesta conferência e, portanto, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, bom dia. Bom, eu gostava de começar por agradecer este simpático convite à organização deste evento e em particular, a Anabela Fernandes, que teve esta ideia de me convidar para este estimulante encontro. E eu julgo que é claro que eu sou um engenheiro, e sou um engenheiro, talvez eu diria, da pior espécie, porque ainda por cima sou um engenheiro informático que lida com estas novas tecnologias, que de uma maneira ou de outra são responsáveis por esta sociedade de informação, ou se quisermos, pegando nas palavras de Daniel Inariti e da sua excelente intervenção, são responsáveis por esta sociedade do desconhecimento. Eu não renego essa minha pele de tecnologia e de engenharia, e o título que eu escolhi tem, obviamente, as 3 palavras que estão no título de todo este encontro, e para quem gosta de contos e para quem gosta de Jorge de Sena, vê de imediato uma elipse, ou uma espécie de uma elipse neste título, porque falta algo, e o que falta é a palavra diabo, antigas e novas andanças do diabo. E subjacente a este ponto de interrogação está a pergunta: será que há algo verdadeiramente novo naquilo que estamos a assistir na sociedade digital, ou isto serão apenas antigas e novas andanças do homem?
E essa questão de o que é que muda, porque há um aspecto que eu concordo bastante e que foi referido na intervenção anterior, há um dado muito importante que tem a ver com complexidade e tem a ver com este tipo de fenómenos emergentes que foram bem tratados. E isso, que é um dado quantitativo, pode mudar qualitativamente. E era um pouco sobre isso que eu também queria falar. Eu vou ter 3 momentos na minha intervenção. Eu gostava de falar um pouco sobre tecnologia. Um pouco prevendo que há sempre subjacente a estes discursos uma certa ideia de diabolização da tecnologia e um pouco que muitas vezes é plasmada em afirmações como a tecnologia em si é neutra, a sua utilização é que é boa ou má, e acho que é interessante perceber algumas dimensões da tecnologia. E a seguir, eu gostava de falar sobre cultura e sociedade digital, cultura e educação. E essencialmente tenho perguntas, porque neste tempo complexo é muito mais fácil formular perguntas do que dar respostas, mas creio que desta conversa e desta discussão que nós vamos ter aqui hoje, provavelmente alguns caminhos se poderão encontrar. Bom, uma primeira pergunta que a gente pode fazer é o que é afinal tecnologia? E eu gosto de uma definição que me parece a melhor definição que há de tecnologia e que me interessa para este debate, que é tecnologia, na verdade, é a extensão de nós próprios, é a extensão do homem. Tudo o que pensarem como artefactos tecnológicos, na prática, é a extensão de nós mesmos, este microfone, todo este setup, toda esta extensão, o microfone é a extensão da minha voz, isto é a extensão, tudo o que nos liga neste momento, é a extensão de nós todos, como grupo. A roupa que visto é a extensão da minha pele, que me protege. Antibióticos são a extensão do sistema imunitário. O carro que me trouxe aqui à sala em que eu estou, eu fiz uma pequena viagem, mas não recordo nada dos movimentos que fiz, dos gestos que fiz. O carro era uma espécie de uma carapaça que me envolvia e os meus gestos transmitiam-se para o carro. E o carro era verdadeiramente a minha extensão, que estendia e muito a minha capacidade de me deslocar. E tudo o que possam pensar é sempre a extensão do ser individual, do ser coletivo, de nós como grupo, em todas as dimensões, inclusive em dimensões que nos são caras, é a extensão do meu ego. Se eu tenho um carro e o meu carro é um carro de luxo, eu estou a passar uma mensagem ao mesmo tempo que me desloco do ponto A para o ponto B. E isto é a tecnologia em si. Portanto, a questão que se prende é, faz sentido discutir tecnologia ou estamos sempre, no fundo, a discutir o homem? Porque se é a extensão de nós mesmos, na verdade, a tecnologia somos nós. E, de certa maneira, a tecnologia, que muitas vezes é, digamos, vista como uma coisa menor, eu já vou falar um pouco sobre isso, muitas vezes, enfim, é vista dessa maneira. Mas nesta acessão a tecnologia representa, se calhar, na sua essência, o sonho humano. É aquilo, é um pouco a magia, aquilo que nós sempre projetamos fazer e gostaríamos de fazer. É esse sonho e nesse aspecto eu diria que a tecnologia até representa um certo lado poético da vida. Basta pensar em muitas coisas que agora nos rodeiam e damos por adquiridas e até vulgarizamos e muitas vezes desvalorizamos. Há poucas décadas seriam consideradas pura magia. Isso é um aspecto muito interessante, que tem a ver com o valor da tecnologia. É óbvio que a ciência precede a tecnologia e a tecnologia é, digamos, a aplicação prática da ciência. E isto é um aspecto muito interessante, é que a tecnologia é entendível digamos, pelo cidadão comum, enquanto que a ciência muitas vezes não é. É enigmática e é difícil ter linguagens próprias, tem a matemática, que são barreiras. Há ali uma enorme montanha a remover para quem quer realmente conhecer a ciência. A tecnologia não é. E isso é responsável pela maneira como nós vemos a tecnologia, vemos no mundo. Um telefone hoje em dia é algo que nós conhecemos muito bem, sabemos usar
Se o telefone avaria, alguém repara o telefone, é um técnico. Digamos, é uma pessoa que não tem propriamente um valor muito grande na perspectiva, a não ser para nos reparar o telefone, mas não é um mágico da tecnologia e da ciência. Mas um telefone encerra em si anos, digamos, mais de um século de física quântica, de química, porque tem GPS, tem tudo a ver com toda a parte das tecnologias espaciais, eletrónica, informática, e encerra em si uma coisa que é muito mais, digamos, perigosa, encerra em si uma inovação social, que é estas redes sociais em que nós vivemos. Mas um telefone custa 100 euros, ou menos. De certa maneira é um objeto que nós desvalorizamos. O aspecto que eu estava, creio que, a referir, o valor da tecnologia é interessante porque nos permite, de certa maneira, a tecnologia é aquilo que explica conceitos muito complexos de ciência ao cidadão comum. O exemplo do telefone é um exemplo simples e que mostra em si esta atitude ambígua que nós temos com a tecnologia. O telefone é um objeto simples, muitas vezes barato, nós sabemos para que existe. Se tem um problema, alguém o repara, é um técnico. E esta palavra é curiosa, é interessante. Quando nós a seguir vamos falar de cultura e de educação e o que é que temos em mente quando falamos de cultura. Mas do ponto de vista da ciência, e a ciência precede sempre a tecnologia, um telefone tem em si imensos anos de física quântica, de física, de química, de eletrónica, de astronomia, de muitas tecnologias, e realmente há todo ali um certo ar enigmático e inacessível para o cidadão comum. Há barreiras de matemática, mas naquilo que é a sua utilização do dia a dia, um telefone não é enigmático, é barato e até, de certa maneira, é desvalorizado. E este aspecto de a tecnologia se tornar acessível explica também um pouco porque é que a nossa sociedade se tornou complexa e tornou-se complexa à custa de abstrações que nos escondem a complexidade para o público em geral, mas há sempre quem domina essa complexidade e essa provavelmente é uma linha de divergência que eu poderei ter com a intervenção anterior. Mas é um facto, essas camadas de abstração e os sistemas que se vão construindo, que são muito complexos, criam uma incerteza muito grande. Eu devo dizer que eu não acredito que a incerteza hoje seja maior do que há 5 séculos, por exemplo. O que é seguramente maior é a nossa incapacidade de resistir à incerteza e de lidar com a incerteza. Nós queremos ter a certeza de tudo, queremos ter garantias de tudo. E num mundo ultra complexo, esses graus de incerteza, a internet e, acima de tudo, as redes sociais, isso foi muito bem explicado por Daniel Innerarity, acabam por criar uma situação de que nós nem sabemos aquilo que temos para conhecer. A tecnologia, nós temos uma ideia que é muito típica na tecnologia, que a tecnologia evolui e há saltos tecnológicos, mas a dinâmica é muito mais complexa. A tecnologia evolui e deixa de evoluir, retrocede. Isso acontece a cada momento e se nós olharmos historicamente, podemos ver alguns ensinamentos e pelo menos conjecturar. Porque é que há saltos tecnológicos que nos podem, digamos, levar a grandes mudanças na sociedade. A tecnologia pode ser desvalorizada, mas não é por acaso que nós dizemos que há o paleolítico, e houve o neolítico, houve a era do bronze, houve a era do ferro, houve a primeira revolução industrial. Há agora a era da informação, do conhecimento, do desconhecimento. O que é que marca esses grandes momentos? São momentos de uma grande mudança tecnológica. E a mudança tecnológica induziu uma enorme mudança na sociedade. Ou a sociedade induziu também uma enorme mudança tecnológica. Eu, se puder partilhar uma imagem, eu vou partilhar uma imagem, 2 ou 3 imagens. Isto são fotos, eu julgo que estão a ver, podem-me só confirmar que estão a ver? Estão a ver? Isto é uma foto que eu tirei há uns anos em Roma.
Eu estava passeando em Roma à noite e na zona do Fórum Imperial estavam umas obras a decorrer. E naquele taipal, naquela grande vedação que nos impedia de ver e protegia as pessoas, havia esta explicação. As duas imagens que se veem mal são o que é uma reconstituição do templo do Foro de Nerva no século I e 1000 anos depois. Eu facilmente consegui encontrar estas imagens depois na internet. Isto é a imagem, obviamente é uma reconstituição do Foro de Nerva no primeiro século. E isto é o que aconteceu 1000 anos depois. Alguma coisa mudou. Há aqui uma evidência tecnológica que a sociedade é dramaticamente diferente. Mudou. E se nós quisermos, eu aqui vejo alguma coisa que me diz: aqui há cultura, aqui há civilização, e aqui vejo mais incertezas. E vejo... Isto acontece porque... acontece porque a tecnologia não está sempre a evoluir no sentido positivo, não está sempre a melhorar. Há retrocessos. Mostro-vos só outra imagem. Esta imagem foi tirada em 2011, não sei se na mesma visita, em Roma. É o Panteão, é o teto do Panteão. Este edifício tem 1900 anos. Muitas catedrais na Idade Média caíram com abóbadas em que a catedral cabia toda dentro do Panteão. Os romanos dominavam a tecnologia de construir cimento. Ela foi totalmente perdida, assim como outras tecnologias. Esta pedra que eu também encontrei no Fórum Imperial parece uma coluna, mas se olharmos bem com atenção, é totalmente sintética. Ela é constituída por um cimento, por pedras, foi amassada, foi construída, foi polida e deu uma coluna. Isto foi há 2000 anos, ou talvez há mais de 2000 anos. E depois, durante muitos séculos, a humanidade deixou de conseguir fazer este tipo de coisas. Se nós pensarmos, no dia-a-dia isto acontece a uma escala muito rápida. Hoje, o homem não consegue pôr um astronauta na Lua. A tecnologia do Saturno V, a Apolo perdeu-se. Há muita tecnologia associada com até artesanato, pensa nas aplicações que usavam há 10 anos nos vossos computadores. E se nós pensarmos o que é que pode levar a estes saltos ou retrocessos tecnológicos, eu encontro duas coisas. Obviamente há muito mais. Uma é liberdade, e eu diria que dentro daquilo que é o conceito muito lato de liberdade, eu destacaria liberdade para errar. Liberdade para errar. A figura da reconstituição do Foro de Nerva na Idade Média denuncia uma sociedade dogmática, de crenças, sem liberdade para fazer algo diferente disso, dominada por religião e por valores, digamos, imutáveis. E essa liberdade de errar é muito importante e vê-se nos dias de hoje. E os países ou as sociedades que evoluem mais nesta procura são aquelas que, de alguma maneira, dão mais liberdade para errar. E a liberdade para errar tem a ver com o conforto ou não perante a incerteza. Conhece muito bem a frase "We choose go to the moon". E esta frase representa o segundo aspecto que eu acho que é importante para a tecnologia, que é a liberdade de errar, mas de certa maneira uma certa vontade de príncipe. Alguém que nesse contexto diz, este é o objetivo. Isso faz com que a tecnologia progrida. Ou manda à vontade que me atoleme del rei Dom João II. Nós conhecemos bem isto. Pensem naquilo que foi a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama chegou à Índia um pouco antes, em 1498, e 2/3 da tripulação simplesmente morreu. Acham que o nível de tolerância da nossa sociedade hoje permitiria este tipo de perda? Vejam o total desconhecido. Vasco da Gama saiu de Portugal com uma ideia vaguíssima. Sabia-se como ir até ao fim da África. Sabia-se como ultrapassar o Cabo das Tormentas. Mas não sabia o que havia do lado da... Portanto, o nível de incerteza hoje é infinitamente menor, mas é aparentemente gigantesco, devido a toda esta complexidade que nós construímos.
E esse é um aspecto que eu acho que é muito importante. Acima de tudo, a sociedade não tolera, porque não tolera a incerteza, não tolera este tipo de efeitos laterais. E isso pode ser o declínio. Eu não sei até que ponto é que nós, por outras razões, não teremos, digamos, um inverno social, tecnológico à nossa frente. Tudo acontece mais rápido e provavelmente não será milhares de anos. Portanto, a questão que me parece interessante é o que é que há substancialmente diferente na sociedade digital, nesta ideia de que a tecnologia nos estende, e a tecnologia somos nós, os seres humanos, que cria esta sensação de algum desconforto, de incerteza, e o que há é que há alguns aspectos, eu não sei exatamente o que há, mas consigo indicar alguns aspectos. A sociedade atual estende o ser humano de maneiras que não são habituais. Estende a nossa memória. E se estender a nossa memória, hoje não é preciso aprender tudo ou decorar tudo, porque podemos ir rapidamente ao Google e verificar. Provavelmente, eu não sei se já tem essa experiência, mas eu falo com uma aluna chinesa, usando o Skype, eu falo em português, ela ouve em chinês, ela fala em chinês e eu ouço em português. Será que isto sugere que deixará de ser necessário aprendermos línguas, com tudo que isso tem de enriquecimento? Nós vemos dominados pela imagem. Já não lemos um texto, eu leio. Eu há bocadinho disse "We choose go to the moon", e eu sei que nas vossas cabeças viram John Kennedy discursando perante uma universidade, porque isso evoca e convoca essa imagem no vosso cérebro. Se eu tiver a ver a imagem, é algo muito mais passivo. A cultura é a cultura da imagem. Toda esta extensão que nós construímos nas redes sociais, as redes sociais não são tecnologia da informação. Não há nenhuma inovação numa rede social relacionada com a minha área. O primeiro projeto do Facebook era algo que eu pedia a alunos aqui finalistas do Departamento de Engenharia Informática e eles conseguiam fazê-lo. O que há de novo lá a inovação é totalmente social. Aquilo é uma rede social. E criou-se uma hiper-ágora que funciona em qualquer lado e em qualquer lugar do mundo. E isso amplifica muitos aspectos do pior que os seres humanos têm. E do melhor também, mas muito do pior e que nos assusta. E estes aspectos são muito importantes. Esta necessidade de um prazer imediato. Eu faço alguma coisa e quero ter um like, este reassuring, isto é algo que de alguma maneira nos modela, porque talvez não seja possível despender um grande esforço, aprender algo, quando eu tenho essa recompensa a fazer qualquer disparate ou a pôr uma fotografia de banal e tenho logo 5.000 amigos a dizerem que gostaram. Bom, e neste contexto, olhando para o título, Cultura, Educação e Sociedade Digital, eu até aqui falei de sociedade digital, de tecnologia, mas eu olho para a cultura e o meu olhar de cientista diz, mas o que é cultura? Cultura, digamos, há culturas, há muitas culturas. Se eu quiser caricaturizar, nós em Portugal temos uma ministra da cultura. E ouvimos na televisão as pessoas dizerem não há apoios para a cultura. Isso significa que para elas a cultura é teatro, é cinema, é talvez um pouco de apoio aos livros, e essa é uma visão ultra restrita da cultura. A cultura é muito mais do que isso. Não creio que Anabela Fernandes, quando escolheu pôr o título, a palavra cultura, não tinha talvez isto em mente, ou tinha mais do que isto em mente. Para um sociólogo, a cultura é a cultura de um povo, de uma região, é algo relativo, é normativo. A cultura desta região tem estes hábitos que são estranhos e diferentes do outro lado. Também não é esta cultura. Então, o que é a cultura? O que é a cultura que nós estamos aqui a discutir? É digamos assim, porque está associada à educação. Digamos, um pouco uma ideia de um mini-homem da Renascença que tem de ser equipado com um conjunto de saberes, tem de saber tudo um pouco. Reparem que essa ideia, o nosso sistema de ensino hoje, vem, digamos, desde o século XVIII e não saiu dessa ideia. Temos de ensinar um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de matemática, dar-lhes instrumentos. E a questão, isso
não deve ser repensado quando, digamos, hoje vivemos uma boa parte das nossas vidas neste instrumento digital. É essa a ideia da cultura, e o que é que se deve ensinar e o que não se deve ensinar. Qual é, digamos, o papel do ensino, do ato de aprender nesta sociedade digital. Será que isto é assim tão novo? Já sempre houve, enfim, durante pelo menos os últimos 2 séculos, há muitos séculos, que há bibliotecas. Eu conseguia obter a informação que hoje obtenho, embora despendesse muito mais tempo. O que é que mudou? Mudou um aspecto quantitativo tremendo. Aqui eu agora tenho a resposta rápida em termos de informação. Às vezes a informação é duvidosa. Às vezes é ruído. Aliás, o ruído é mais uma causa de incerteza. Hoje não há verdades. Há qualquer informação, qualquer pessoa, um contribuinte para este mundo, pode fazer posts, pode colocar informação na internet e, aliás, isso criou um sistema em que não é preciso controlar a informação. Porque há um autocontrole, tudo é ruído, ou tudo pode ser acusado de ser ruído, tudo pode ser acusado de não ser verdade. E a questão põe-se, então, afinal, em que é que nós podemos confiar? Mais uma vez, a incerteza. Né? E o que é que nós vamos ensinar neste mundo, então, que está nesta evolução vertiginosa? E qual é o lugar da universidade? Porque nós estamos numa universidade e o contexto desta conversa é essencialmente universitária. Qual é o lugar da universidade? O que é que nós devemos ensinar? Deixa-me contar uma pequena história real do meu avô. O meu avô tinha a 6ª classe, 6 anos de escolaridade, e o que no início do século XX o equipava perfeitissimamente para ele funcionar no mundo em que ele vivia. Ele sabia ler, até aprendeu um pouquinho de francês, e funcionava, operava perfeitamente naquele mundo. Ele entendia. Isso dava-lhe segurança, seguramente. Mas o meu avô também ia à barbearia, que era um local era o equivalente ao que nós temos hoje no Facebook, mas para melhor. Ia à farmácia, que era outro local em que se discutia, ia à sociedade recreativa, e lá havia, eu vou dizer os nomes certos, porque as pessoas já morreram. Havia o Dr. Moraes, que era o médico da terra, e existia o Dr. Drago, que era o advogado da terra, ambos formados em Coimbra. E seguramente o meu avô, nunca falei com ele sobre isto, seguramente o meu avô acharia que eles tinham uma outra dimensão do mundo, uma outra mundividência. E não havia dúvidas. O Dr. Moraes e o Dr. Drago eram formados na universidade. E a universidade formava este tipo de pessoas. Qual é hoje o lugar da universidade? O equivalente ao meu avô hoje é uma pessoa com o mestrado. O mundo ficou complexo. Muito complexo. Graças a estas nossas extensões e para termos uma pessoa capaz de operar no mundo de hoje, nós temos de dotá-la de uma licenciatura, de um mestrado. E então a universidade é o quê? É uma espécie de uma fábrica de fornecer este tipo de pessoas capazes de ter estas profissões. Se este é um produto da universidade, onde é que está o resto, que é a universidade de vanguarda, que cria conhecimento novo? E qual é o valor deste produto quando nós vemos uma pessoa com o mestrado a ganhar pouco mais que o ordenado mínimo? Portanto, se esse digamos, um produto, entre aspas, da universidade, qual é a nossa posição como universidade perante uma desvalorização tremenda desse nosso produto? Será que é isto será que a universidade não tem de mudar nesta situação? E qual é o papel do professor? O papel do professor num cenário em que as pessoas, de alguma maneira, têm instrumentos que lhes permitem aprender sozinhos. Mas será que aprendem sozinhos? E aprendem o quê? Portanto, tradicionalmente, naquela velha ideia de vamos criar um mini-homem da Renascença, dar-lhe a cultura. E agora aqui estou a usar o termo que provavelmente estava no título, dar a cultura geral. Há um programa que, digamos, de uma maneira direta ou indireta, é feito por professores, e é isso que a gente considera que é a package de informação que tem de dar às pessoas. E então
E o papel do professor, tradicionalmente, era muito de ensinar, de mediar este processo, de facilitar aprendizagens. Mas ensinar e aprender, como sabem, são verbos muito diferentes e impõem ações e agentes diferentes no professor ou no aluno. E provavelmente o que é mais difícil agora é o professor definir aquilo que já não é preciso ensinar. Já não é só dizer, é importante, e podem ver isto no contexto de uma disciplina, é importante ensinar esta matéria, mas o mais importante é dizer, isto é o ponto em que os alunos vão ter de descobrir sozinhos. Mas isso faz-se criando motivação, induzindo motivação. Portanto, o papel do professor nesta sociedade digital é incrivelmente mais exigente. Na verdade, andamos todos à procura de qual é o papel do professor. E não é assim tão correto e tão claro dizer que o papel do professor é este ou aquele. A memória que eu tenho dos bons professores que tive, independentemente deste aspecto, onde é que para, para ilustrar o aspecto de onde é que para, deixa-me dar-vos um exemplo, que é digamos, a metáfora que eu uso para isso. Imaginemos o que é ensinar alguém a conduzir um carro. Bom, a pessoa tem um conjunto de aulas teóricas e tem aulas práticas na estrada, em que vai com uma outra pessoa e vai aprender. E a dada altura ele consegue ter a licença de condução, ter a carta de condução. Mas o que todos nós sabemos é que isso não representa que ele consiga fazer tudo. A licença de condução é apenas a licença necessária para ele ir aprender sozinho o resto na estrada. E esta é a metáfora que nós acabamos por usar. Eu, ao definir o conteúdo de uma disciplina, o mais difícil é eu decidir o que eu não vou ensinar e aquilo que os alunos vão ter de aprender sozinhos. E isso é o ponto que eu acho que é preciso ser repensado e está em grande revisão. Aliás, como todo o conceito, as empresas se queixam-se, na minha área, que é uma área muito tecnológica, as empresas queixam-se de que os nossos engenheiros chegam às empresas e não sabem fazer nada, vou usar a expressão. Isto é, não estão prontos para desempenhar uma profissão. E eu respondo tranquilamente, claro, eles são licenciados. E licenciado significa ter licença para ir aprender o resto sozinho, no trabalho, na sociedade. Portanto, e isto é uma grande mudança. E todas estas tensões que eu vou terminar já em breve, porque eu com este curto-circuito da internet eu perdi totalmente a noção do tempo, mas a pergunta, para além das incertezas, eu queria acrescentar numa perspectiva da universidade, onde fica a criatividade? Se eu agora tenho uma extensão para a minha memória, se eu tenho uma extensão para uma série de tarefas, para fazer contas, para tomar decisões, neste momento a melhor maneira de ter um diagnóstico médico não é ter um médico, é ter um computador, ter uma máquina. Obviamente os computadores conseguem desempenhar algumas tarefas altamente complexas, mas há muitas outras que não conseguem fazer e, portanto, esta ideia de que, sim, a tecnologia estende-nos e a da altura estende-nos de tal maneira que nós criávamos uma espécie de um outro ser que pode nos pôr em perigo. Há quem fale nisso, não sei até que ponto é que a inteligência artificial poderá vir a ser um perigo no futuro. Mas eu interessava-me pensar neste contexto de cultura e educação, ensino, onde fica a criatividade. Porque onde fica a criatividade significa que se nós não tivermos motores para essa criatividade, a nossa sociedade vai estagnar, vai regredir. Há muita coisa por descobrir e por saber. Aliás, a criatividade, no sentido de o impulso para a descoberta, para fazer coisas novas, é absolutamente essencial para resolver esse problema de incerteza e do mundo que há por saber. E um dos aspectos que tem muito a ver com isto e tem a ver até com memórias, a memória que eu tenho do melhor professor, enfim, é difícil definir quem foi o meu melhor professor, mas eu tenho um pequeno número que me vem sempre à memória. E o que eu me lembro desse professor é alguém que raramente me ensinava tudo. Deixava sempre um bocadinho claro para eu descobrir sozinho. E isso induzia
em mim o prazer de aprender. Porque, de certa maneira, eu sentia que aquele conhecimento era mais meu. Eu tinha uma certa posse intelectual por isso. E já muito velho, depois, como professor, eu comecei a pensar naqueles que eu considerava os meus muito bons alunos e descobri que havia exatamente o reverso disto. E o melhor aluno, na verdade, os alunos que eu mais gostei, são aqueles que deixaram sempre espaço para eu corrigir alguma coisa, para eu completar a ideia. E isto é, esta dinâmica de o que é que cabe ao professor e o que cabe ao aluno, eu acho que é isso que é a chave do que se deve fazer na sociedade digital. E como é que se deve fazer é que já não é assim tão claro. Este é um aspecto muito importante. Pronto, para terminar e para ilustrar onde fica a criatividade, eu ia contar ou resumir talvez a melhor imagem que eu já vi para o que se está a passar hoje com esse aspecto. Foi escrita para aí há 60 anos. E vou-vos sintetizar a ideia base de um conto de Isaac Asimov, que é um conto que se chama A Profissão e que está num conjunto de contos chamado Nove Amanhãs, 9 possibilidades de futuro. E esse conto de A Profissão passava-se, como todos os contos desse livro, Nove Amanhãs, num futuro bastante distante. O herói da história é um miúdo chamado George Platten, e esse miúdo, como todas as crianças nesse futuro distante, simplesmente brincava e não tinha que se preocupar, não havia escola. Havia sim um dia que era o dia da leitura, em que as crianças, com cerca de 7 ou 8 anos de idade, iam, e nesse dia havia uma máquina, um computador, Isaac Asimov chamava-lhe uma tape, uma fita. Hoje em dia, olhando para as imagens recentes de Elon Musk, com chips no cérebro de porcos e aquelas experiências, a gente diria, havia uma espécie de um chip que era posto na cabeça das crianças e a criança instantaneamente começava a ler, sabia ler. Portanto, aquilo que eram uns símbolos que não tinham significado, de repente ficavam claros e era uma vozinha dentro do cérebro que nos dizia o que aqueles símbolos representavam. E isso era feito por razões meramente utilitárias, porque a pessoa precisava de saber ler. E as crianças continuavam a divertir-se, a brincar, a fazer desporto e não precisavam de fazer nada. O herói da história, o George, a da altura descobriu que havia uns objetos antigos, meio arcaicos, que chamavam livros, e descobriu que, lendo os livros, podia saber mais coisas e aprender, embora todos os amigos deles dissessem que era uma coisa totalmente inútil fazer isso. E já estão mesmo a ver o que acontece. Aos 18 anos havia o dia da profissão, e da mesma maneira era, digamos, injetado um chip que tinha tudo o que era preciso saber. E a profissão, todos os conhecimentos, todas as competências necessárias entravam sem esforço. E a pessoa ia viver a sua vida. Bom, e a da altura o leitor percebe-se que o George tinha, entre o dia da leitura e o dia da profissão, tinha uma incerteza muito grande que o angustiava. É que ele tinha-lhe dito que havia uma percentagem mínima de pessoas a quem esse chip não funcionava. E esses eram, digamos, os párias da sociedade. Não sabiam fazer nada. A sociedade não estava preparada. Escusado será dizer, no dia da profissão, o George Platten foi lá e disseram-lhe, olha, infelizmente, és um dos casos muito raros e não te podemos pôr o chip a teres uma profissão. Que, aliás, não era ele que escolhia, era a máquina que escolhia. E disseram que ele tinha de ir para um local em que ia com mais alguns, como ele, que tinham esse problema. Esse local há muitos anos chamava-se escola, em que os professores, umas pessoas o iam ajudar e ele tinha de fazer exercícios, ia treinar, ia errar, ia voltar a tentar, ia errar e assim, dessa maneira, iria aprender e provavelmente ele queria ser engenheiro, provavelmente no final não seria um grande engenheiro, mas ao fim de uns 10, 12 anos ele finalmente seria preparado para a vida. Ele foi, obviamente teve todas as reações habituais com a escola, revoltou-se contra a escola, mas completou esse processo. E no final, no fundo, explicaram-lhe aquilo que ele já sabia. É que não havia problema nenhum, isso era perfeitamente possível meter-lhe o chip na cabeça e dar-lhe instantaneamente todo o conhecimento. Mas eles tinham de escolher alguns, e esses alguns
que provavelmente revelavam algumas capacidades interessantes, eram os que tinham de aprender pela maneira dura, tradicional, do fazer, do errar, porque o que o George Platon ia fazer a seguir era construir o conhecimento e os chips para pôr na cabeça dos outros. Portanto, na verdade, ele iria ser o elemento mais importante. E eu julgo que esta metáfora mostra muito o que nós temos pela frente. Quem é que vai conhecer? Quem é que vai dominar este conhecimento que será a vanguarda? Eu não sei, eu acho que há entidades que sabem. E eu acho que há entidades que têm menos incerteza do que nós. E nós ou interagimos nestas redes sociais, ou interagimos na internet, ou fazemos o que estamos aqui a fazer hoje, vamos deixando rastro, vamos deixando dados. Essa informação é recolhida. A gente pode ter a opinião que tiver sobre Big Data e sobre a capacidade de processar, mas que ele existe e tem uma capacidade muito grande, é mesmo verdade. Esse poder incomensurável está na mão de empresas como a Google, como a Facebook, como a Amazon. Não está na mão sequer de governos eleitos democraticamente. Esse ruído todo propicia líderes totalmente ignorantes como Trump, como Bolsonaro, populistas, e é esta a sociedade de alta instabilidade em que nós vivemos. Portanto, esta extensão de nós próprios que nós criamos atinge neste momento limiares de grande perigo. E não é a tecnologia, e não é a utilização dela, somos nós, é o homem, porque a extensão de nós próprios é exatamente isso, somos nós. Mas ao termos mecanismos muito poderosos que revelam tudo o que é mal que há no ser humano, e o ser humano não é intrinsecamente, enfim, a discussão moral do bom e do mal seria filosoficamente uma outra discussão. Mas eu ficava por aqui porque certamente já ultrapassei o meu tempo e peço desculpa. Até como engenheiro, a tecnologia e a internet deveria ter funcionado melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, pelo conjunto de questões que nos trouxe e que nos mereciam certamente muitos, não apenas o dia de hoje, mas muitos e muitos dias de reflexão. São questões que nos lembram como somos humanos e como vivemos este momento ou estes momentos da nossa vida humana com avanços e recuos. Nós estamos a ter um feedback muito, muito positivo, quero-vos dizer, da audiência que nos segue através do YouTube, mas dispomos de um tempo curto, nós temos de gerir este nosso tempo e, portanto, temos dois intervenientes diretos que eu convidaria agora a juntarem-se a este grupo. O primeiro é o José António Oliveira Martins, a quem eu peço o favor de ligar a câmara e colocar diretamente a questão, interpelar os nossos conferencistas. E o segundo é o Alexandre Sá, a quem faço o mesmo convite. Portanto, sintam-se à vontade para intervir, façam um favor. Bom, muito obrigado pelas fascinantes intervenções dos professores Daniel Linerarte e Henrique Madeira. Eu tenho uma pergunta para o professor Henrique Madeira, que em parte foi respondendo mais para o final da intervenção, mas seja como for, falou sobre a tecnologia como extensão do indivíduo. E nesse aspecto a tecnologia está ao serviço da expressão pessoal, se quisermos, e entendida como uma ferramenta que utilizamos quando queremos e a qual não pretende nada de nós. Mas as tecnologias digitais parecem ser uma tecnologia diferente, ou seja, não neutra, pois o modelo económico das redes sociais parece estar assente na capacidade que têm em reter a nossa atenção e retê-la pelo maior tempo possível, a chamada attention economy. E, ou seja, com isso fornecem-nos um mundo pessoalizado ou customized que nos leva a lidar com pessoas, notícias, pontos de vista, muitas vezes com origem anónima, semelhantes aos nossos, aumentando a polarização, desinformação, manipulação da informação. Ou seja, a minha pergunta é, há uma mudança qualitativa que as tecnologias digitais parecem trazer, por não serem somente uma extensão neutra, mas necessitam da nossa atenção e, como tal,
tão suscetíveis de manipulação massiva, pelo menos tanto como de afirmação de liberdade de expressão. Portanto, era esta pergunta que eu, ou este comentário, reflexão que eu faria e que convidava o professor Henrique Madeira, e se quiser também o professor Daniel Iriarte a responder. Muito obrigado. Maria Manuela, não sei se prefere que eu responda já ou se prefere que haja mais perguntas. Como é que... Como quiserem. Talvez deixar também o Alexandre Sá intervir. Okay. Depois talvez possam ambos intervir. Comentar. A questão ser dirigida, é natural que um ou outro tenha algum comentário também a fazer. Okay. Alexandre, por favor. Muito obrigado. Bem, simetricamente eu teria uma questão que gostava de vos dar os parabéns a ambos pelas magníficas intervenções, realmente extremamente estimulantes. Tinha uma pergunta mais diretamente, enfim, calha bem, porque pela simetria, para o Daniel Innerarity. Agora, não sei se, como lá hago em espanhol, em português de espaço. Bem, então a questão é esta. Eu fui muito sensível, achei muito interessante essa distinção que fazes entre uma sociedade, ou a tradição, digamos, de uma sociedade que tenta lidar com o desconhecimento, eliminando-o. Isso é, no fundo, a grande tradição moderna, iluminista, no fundo, que trata, portanto, de estabelecer uma dicotomia, tem a ver com a ideia de progresso, enfim, com a herança do século XVIII, enfim, portanto, tenta estabelecer toda uma narrativa de emancipação da relação entre o homem e o homem, a relação entre o homem e a natureza, sob o prisma de uma passagem do desconhecimento ao conhecimento. Portanto, fui muito sensível a isso, a essa noção que, no fundo, propõe uma espécie de mudança de paradigma que tem a ver com as sociedades complexas, que seriam sociedades que, no fundo, acolheriam o desconhecimento e, portanto, mudariam o paradigma de relação entre conhecimento e desconhecimento. Portanto, nesse sentido, pareceu-me muito feliz, digamos, a visão panorâmica da tua intervenção. O que eu diria que essa noção tem a ver também, enfim, tem a ver com a questão da complexidade, que tu trabalhaste muito bem, mas tem a ver também com algo que tu na tua obra trabalhas, que é a questão do tempo e da aceleração do tempo social e da repercussão que essa aceleração do tempo social vai ter depois na própria sociedade. E eu gostava aqui de me centrar particularmente na própria configuração política das instituições que tentam responder a esse desafio e à mudança do tempo social. E eu aqui parece que temos um problema, e era sobre isso que gostaria de te interrogar. É que justamente me parece que as instituições políticas, as instituições sociais de uma forma geral, eu aqui, entre instituições sociais, podemos dizer, por exemplo, o sistema escolar, não apenas a universidade, mas a escola, não é? E a configuração das instituições políticas, de alguma forma, me parece que refletem ainda, em larga medida, o primeiro paradigma e não o segundo. Dou um exemplo que tem a ver com as instituições políticas. Se nós entendermos ou pensarmos no modo como politicamente se respondia dentro do primeiro paradigma a esse paradigma, que eu chamaria paradigma emancipatório, nós temos como grande construção política, no imaginário político ocidental, por exemplo, o Parlamento. O Parlamento é aquele fórum no qual se responde, portanto, com todas as suas características, o Parlamento com todas as suas características. Uma Assembleia deliberativa, a dialética de posições divergentes. Portanto, tudo isso é um imaginário que tenta lidar com o problema de uma reflexão deliberativa sobre o futuro. Se nós pensarmos, e é apenas um exemplo, mas acho que é um exemplo que serve muito para eu, no fundo, operacionalizar a questão.
Se nós pensarmos no que é que se transformou o Parlamento dentro da arquitetura das constituições, da arquitetura constitucional dos países ocidentais, no que se transformou o Parlamento, nesta situação de democracias liberais em alta velocidade, estou a lembrar-me de uma obra, por exemplo, de um livro que eu achei interessantíssimo, do William Scheuermann, Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time. Onde ele diz, realmente, há todo um conjunto de instituições, e aqui o Parlamento é paradigmático, em que, no fundo, aquilo em que se traduziu essa mudança foi num impasse e, no fundo, numa caricaturização, uma transformação dessas instituições em instituições que, no fundo, se tornam caricaturais, porque realmente acabam por apenas traduzir a incapacidade de, socialmente, se lidar com este novo paradigma. Portanto, a minha pergunta seria como pensar aqui esta relação entre esta transformação que muito bem caracterizaste, com depois as repercussões desta transformação no âmbito das instituições. E poderia falar também na escola, mas enfim, por uma questão de brevidade de tempo, deixaria isso. Muito obrigado mais uma vez, foram excelentes as comunicações. Obrigada também aos dois pelas excelentes questões colocadas e, portanto, agora eu passo a palavra aos nossos oradores para que possam pronunciar. Eu posso começar para ser justo e dar a Daniela e a Rita tempo para pensar na resposta. Bom, eu achei a pergunta muito interessante e eu tenho alguma dúvida se... Bom, há um aspecto que eu concordo. Há uma mudança quantitativa nesta extensão que é as redes sociais particularmente, e é bom distinguir a internet e as redes sociais, são coisas bem diferentes. A internet é a biblioteca da Alexandria, é algo que sempre nós desejamos ter. O conhecimento pode não ser todo verificado e ser todo fiável, mas está lá e dá-nos muito jeito, é muito importante. As redes sociais e todo este processo de logging, de recolha de informação, é algo que se pôs em cima. Eu não sei se isso é uma mudança quantitativa que dá realmente uma grande mudança qualitativa, eu receio bem que sim, mas não creio que isso seja algo diferente do que sempre foi, porque o homem é um ser social, quer dizer, estender-nos não é apenas ter uma máquina que multiplica a nossa força, ou que nos faça voar, ou que nos faça andar. Eu, como ser social, eu quero uma máquina que me ajude a comunicar, que me ajude a comunicar à distância, que me ajude a ver as pessoas, que me quebra a barreira das línguas, e essas são as máquinas que existem. E ao ter uma máquina que se comunica, o que aconteceu de facto foi que há inerentemente a este processo social aqui relações dopamínicas de prazer, e isso foi altamente explorado, como já antes tinha sido explorado, começou-se a adicionar açúcar aos refrigerantes porque simplesmente vendia mais refrigerantes. Portanto, cria-se redes sociais que têm esses engodos, têm esses pequenos truques que dão ali uma relação de prazer imediata, porque isso permite ter mais pessoas e eles vendem publicidade e ganham dinheiro, e se conhecerem melhor as pessoas, ainda fazem isso de uma maneira mais eficiente. O que a pergunta, penso que queria atingir é algo que se calhar não estava previsto e que se gerou a partir daí, é que a própria pessoa, de alguma maneira, configura os seus interesses. E a pessoa diz, eu estou interessado nisto, eu interesso-me em corridas de cavalos. E não quero ler jornais, não quero saber de mais nada, porque o meu interesse é corridas de cavalos e todo o mecanismo de ranking desses temas, ele liga-se no YouTube, liga-se onde que se ligar, mostra-lhe coisas sobre corridas de cavalos, por mais absurdo que isso possa parecer. E isto é uma realimentação positiva. E o que é que isto faz às pessoas? Portanto, há um caso muito engraçado de um estudo de neurociências que mostrou que os cérebros dos taxistas em Londres tinham uma configuração muito diferente
do comum dos mortais, que não eram taxistas, porque eles tinham a necessidade de se orientar numa cidade gigantesca. E toda a parte do... O cérebro adapta-se e muda em função daquilo que nós fazemos. Em função disso. E a pergunta que se põe é, agora que nós, quando vamos a qualquer lado, só usamos o GPS e já nem queremos saber de nos orientar, o que é que isso nos vai fazer? O que é que isso nos vai mudar? Se eu confio num algoritmo que me fornece a informação que eu acho que gosto e ele acha que eu gosto, e isso me aumenta o meu momento de prazer, isso de uma perspectiva lúdica é boa, mas de uma perspectiva de educação, qual é a nossa posição perante isso? Como é que podemos contrariar? Nós agora temos informação, mesmo fora das redes sociais, temos um paradoxo incrível. Nós nunca tivemos acesso a tanta informação, conseguimos facilmente encontrar qualquer coisa. O que não conseguimos é ser capazes de estar sozinhos uma tarde inteira a consumir aquela informação e a aprender. Eu, quando tenho um problema, vou, encontro artigos, livros, guardo tudo e às vezes não tenho o tempo, a tarde inteira, sozinho comigo mesmo. Porque, de certa maneira, eu próprio já fui formatado. Eu não nasci nesta sociedade, mas já fui formatado. Eu tenho necessidade de olhar para o telefone, a ver se alguém me está a dizer, chega um e-mail, interrompo, vou responder. E este é o problema. Portanto, eu sintetizando, acho que é um fenómeno muito bem conhecido, mudanças meramente quantitativas geram grandes mudanças qualitativas. Que isso está a acontecer no contexto das redes sociais, eu creio que será esse o facto. Não vejo que isso mude intrinsecamente esta ideia. Nós criamos o que havia numa sociedade, num pequeno grupo de café, nas discussões de café, já tinha tudo o que estava dentro do Facebook. Não era à escala mundial e não era com a capacidade que era hoje. Mas é uma pergunta que não é fácil responder e agradeço-lhe. Obrigada. Bueno, yo he disfrutado mucho de la compañía de Enrique Madeira en este coloquio. He de confesar que desde hace unos cuantos años trabajo más con ingenieros que con cualquier otro tipo de profesionales, porque me interesa mucho el efecto que la inteligencia artificial, la automatización, la robotización está teniendo sobre todo en las democracias contemporáneas. Y para nosotros los filósofos, cuando nos introducimos en estos temas, lo primero que tenemos que hacer es pasar mucho tiempo escuchando y aprendiendo. Y estoy fascinado con el montón de problemas que esto está suscitando a la hora de redefinir muchos de nuestros conceptos: conocimiento, poder, decisión, democracia mismo, etc. Y he tomado muchas notas de tu intervención, me hubiera gustado, pero el tiempo es breve, ¿no? Mañana tengo que hablar en el seminario de cultura clásica de Coimbra sobre esto, sobre la brevedad del tiempo, y no me da tiempo ahora a preguntarte o incluso en alguna cosa llevarte la contraria, que es el mejor homenaje que podemos hacer entre los colegas, ¿no? Llevarnos la contraria. Y me centraré en la cuestión de Alexandre, que me ha planteado, que es una cuestión que me interesa muchísimo. Los tiempos sociales, la discrepancia entre los tiempos sociales. Centrémonos, por ir al núcleo del asunto, en la cuestión del Parlamento. El Parlamento es una institución que en su formato todavía actual parte de un presupuesto temporal que ya no se cumple en la sociedad contemporánea desde hace tiempo. A saber, que el propio Parlamento, con su tiempo lento de deliberación, con su ocio, su elaboración de discusiones, de conceptos, de argumentos, puede llegar a conclusiones que regulen, conduzcan, equilibren el cambio social. Esta idea, a lo mejor válida para hace 300 años, ¿no? Es una de las cosas que me ha llevado a mí a decir que la democracia tiene que readaptarse, la mayor parte de sus conceptos, a un mundo para el que no estaba diseñada. Uno de ellos es esto, precisamente. En estos momentos vivimos en una sociedad en la cual la velocidad de los cambios, la velocidad de innovación social y cultural
es tal que no respeta, que no es compatible con la lentitud de un parlamento. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que los parlamentos, en el mejor de los casos, lo que hacen es reparar los daños que ese proceso veloz de modernización produce en nuestras sociedades. La mayor parte de las acciones parlamentarias son de reparación de daños. Son como policías de tráfico que registran un accidente y distribuyen culpas y llevan en las ambulancias a los hospitales a los dañados. Pero hace mucho tiempo que los parlamentos han dejado de ser lugares de configuración del futuro. Recuerdo esto haberlo explicado expresamente así en vuestro parlamento en Lisboa hace ya unos cuantos años, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la primera de todas es que el Poder Ejecutivo, que es más rápido, que no tiene ese tiempo de deliberación tan lento, tiene un mayor control sobre el Poder Legislativo. Estamos en la ficción, todavía vivimos bajo la ficción de que los parlamentos hacen propuestas de ley a los gobiernos y los gobiernos las promulgan. Hace ya mucho tiempo que es al revés. Son los poderes ejecutivos que utilizan su mano parlamentaria para hacer aprobar las leyes que en el Ejecutivo se han decidido. Esto, en principio, tiene un efecto desdemocratizador, porque es poner al Poder Ejecutivo por encima de la Asamblea del Poder Legislativo. Bueno, aquí tenemos un problema de mucha dimensión que no sabemos muy bien cómo resolver y que ha llevado a muchos a pensar que vivimos en el fondo en una especie de democracia ejecutiva, democracia en la cual el Ejecutivo carece de control. Bueno, ¿cómo se suple esto? No tengo tiempo, pero diré solamente un par de cosas. Creo que los parlamentos tienen que recuperar esa capacidad, pero no la pueden recuperar en su formato actual, que es un formato lento deliberativo, sino que tienen que buscar el apoyo del saber experto, de la ciencia que informa a las cámaras legislativas. En España se está avanzando ahora mismo en esto, como en otros países del mundo, desarrollar estrategias para ver el impacto legislativo, porque a veces legislamos mucho y no sabemos qué impacto tiene esa legislación. Y sobre todo, algo en lo que yo vengo insistiendo también un cierto tiempo. Si hemos pasado de esa sociedad que tú has descrito antes muy bien, muy sintéticamente, ¿no? La sociedad convencional, el modelo 1, ¿no? El modelo de ese saber ilustrado, acumulativo, lento, a una sociedad veloz, reflexiva, de creación continua, de nuevos conceptos, de revisión del saber acreditado, etc., ya no podemos permitirnos el lujo de aprender del pasado. De alguna manera, hemos estado siempre aprendiendo del pasado, del saber disponible, del saber acreditado, de la tradición. ¿Cómo representamos la sabiduría? ¿Cómo se ha representado la sabiduría en toda la iconografía de la historia? Como un hombre, un varón con barbas, un varón viejo. Es decir, parecíamos entender que bastaba con envejecer para convertirse en sabio. Hoy, cuando tenemos cualquier problema informático en nuestra casa, ¿a quién recurrimos? Al más joven de la casa, ¿no? Es decir, esta cultura nos hace cada vez más tontos. Hay un desplazamiento, ¿eh? Bueno, ¿cómo podemos contraponer esa lógica? La única manera es aprender del futuro. ¿Cómo se aprende del futuro? En lugar de, lo diré muy sintéticamente para terminar, en lugar de buscar el saber acreditado, lo que tenemos que hacer es aprender del futuro, es decir, examinar imaginativamente los futuros, los riesgos, las previsiones, los escenarios posibles que se siguen de nuestras acciones. Por tanto, dejemos de ocuparnos del presente, porque el presente es muy fugaz, dejemos de buscar en el pasado las soluciones que ya nos sirven para buena parte de los problemas que tenemos e introduzcamos el futuro con todo su carácter de imponderabilidad, riesgo, intervención en nuestras deliberaciones. Obrigadísimo. Obrigada.
também pela excelente resposta. Eu não sei se há mais questões, ainda dispomos de alguns minutos. Se houver alguma interpelação mais que queiram fazer, aproveitem, por favor, sintam-se à vontade. Eu não estou a detectar aqui nenhum movimento, nenhuma intervenção. Julgo que não haverá mais nenhum pedido. Bom, sendo assim, quero agradecer muitíssimo aos dois oradores as belíssimas comunicações que nos trouxeram aqui, tão ricas, tão variadas, e que nos deixam certamente, ou que exigem tempo para ponderação, para revisitar, para repensarmos aquilo que é o nosso presente e, sobretudo, tentarmos antecipar ou redesenhar aquilo que é o futuro. E quero agradecer também muitíssimo à organização deste evento, ter-me associado e ter-me dado a oportunidade para moderar esta mesa e renovar as minhas felicitações pela excelente iniciativa que nos trouxeram aqui. E agora temos um período de almoço. Obrigada a todos aqueles que também estiveram presentes connosco no YouTube, que foram muitos, devo dizer. Temos então agora o período de almoço. Os trabalhos recomeçam às 13h30 e, portanto, é com estas palavras que me despeço. Muito obrigada a todos. E não sei se a Anabela quer dizer mais alguma coisa. Eu, por mim, fico por aqui. Muito obrigada.